Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC de Química e Física da Diretoria de Ensino de Suzano. Aqueles que ainda não me conhecem, sou Luciana Tamamoto, PCNP de Química e eu respondo por Física também. Antes de dar início à nossa formação, gostaria de compartilhar com vocês a ferramenta Prezi, que é essa que está sendo utilizada hoje para a apresentação dos slides. Sobre os materiais que serão utilizados na nossa formação, serão disponibilizados tanto no site do Núcleo Pedagógico, como nos nossos grupos de WhatsApp, como já é de praxe nós fazermos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os nossos combinados, né? São os mesmos de sempre. Por favor, utilizem o chat para interagirem na nossa conversa e também para postarem suas dúvidas. O nosso grupo de WhatsApp tem como maior finalidade o compartilhamento dos materiais, das boas práticas que estão sendo realizadas por vocês, que estão lá no chão da escola. E também está à disposição para aqueles que ainda não participam. O formulário de registro de presença e avaliação, que é muito importante. A devolutiva e as sugestões de temas para novas ATPCs feitas por vocês é fundamental para que o nosso trabalho seja realizado com sentido. Bom, vamos à justificativa da nossa formação. Com a suspensão das atividades presenciais, né, quando as aulas pararam lá, o tempo pedagógico ele foi reduzido, né? As defasagens dos estudantes, a gente sabe que com isso tem aumentado. E com isso, mais do que nunca, tornou-se muito importante priorizar aquilo que é essencial para que os nossos estudantes continuem as suas trajetórias com sucesso. Se antes, né, quando a gente tinha contato com os estudantes, onde a gente podia identificar quais eram as potencialidades, as fragilidades, essa forma de abordagem hoje em dia precisou ser ressignificada. Então, a secretaria, a diretoria de ensino e as unidades escolares oferecem continuamente ações formativas para apoiar vocês, professores, né, no entendimento e no aprimoramento do desenvolvimento pedagógico para a continuidade da aprendizagem dos estudantes. Articular os trabalhos desenvolvidos entre a secretaria, a diretoria de ensino e as unidades escolares é fundamental para que os estudantes recebam o apoio necessário para o desenvolvimento de suas habilidades e continuidade dos seus percursos formativos, né? Nós sabemos que em muitas situações a gente não consegue acompanhar a quantidade de formação que está sendo oferecida, né, de uma forma síncrona. O bom é a gente saber que essas formações elas ficam gravadas e que no momento que for mais oportuno, né, o que a gente estiver precisando mais, a gente pode ir lá rever quando a gente achar necessário, acessando seja o canal do YouTube, seja o repositório do Centro de Mídias, ou até mesmo as nossas gravações de ATPC que ficam disponíveis no site do Núcleo Pedagógico. Bom, quais os objetivos da nossa formação de hoje? Revisitar momentos do encontro formativo realizado e transmitido pelo Centro de Mídias no dia 16/4 sobre habilidades essenciais. Reconhecer aspectos importantes da matriz de habilidades essenciais a fim de aprimorar as atividades voltadas ao desenvolvimento das habilidades. Exibir a matriz de habilidades essenciais como apoio no desenvolvimento do estudante. Sugerir atividades que contemplem habilidades essenciais dos componentes curriculares de Química e de Física. Ampliar os conhecimentos sobre a elaboração do roteiro de estudos e revisitar a formação realizada pelo Centro de Mídias em 22/4 sobre recuperação e aprofundamento.
como eu falei para vocês, né, a gente tem um leque aí de opções, de formações oferecidas pelo Centro de Mídias, e muitas vezes não dá tempo da gente acompanhar todas de uma forma síncrona. Então, trazer o recorte do que está sendo trabalhado lá para unir com o trabalho que está sendo desenvolvido em sala de aula, acredito que fortalece o nosso trabalho. Bom, vamos pensar em algumas questões sobre as nossas práticas pedagógicas relacionadas, obviamente, né, ao tema da nossa formação. Primeiro, quais habilidades necessitam ser retomadas nas minhas turmas? Quais dessas habilidades ou quais habilidades são essenciais para a continuidade da aprendizagem? E outra, por que focar nas habilidades essenciais? Eu peço que vocês, por favor, compartilhem suas ideias via chat, que eu vou interagir com vocês, né? E vamos pensar que a gente sabe muito bem da correria da nossa rotina, muitas vezes a gente não consegue tempo para pensar nessas questões, né? O trabalho chega de uma forma avassaladora e refletir sobre essas questões demanda um pouquinho de atenção, né? Dessa forma, é importante que os nossos momentos de formação sirvam, né, para que a gente juntos possa refletir e entender quais são os caminhos que a rede está percorrendo. Porque a gente trabalha numa rede, a gente precisa seguir ali, né, parâmetros, e dessa forma a gente precisa entender o que é que a rede está desenvolvendo, né? Antigamente, como muito é falado, a gente tinha uma educação voltada para o ensino. Hoje, a nossa educação é voltada para a aprendizagem. Mas o que isso muda no meu jeito de trabalhar, né? Essa temática do ensino, da aprendizagem, ela vem sido amplamente falada desde a implementação do currículo oficial, lá atrás, lá em 2008, e vem sendo aprimorada até hoje, né? Então, temos que ter em mente que essa mudança de foco se mostra por meio da organização das aprendizagens em competências e habilidades. Nessa perspectiva, os conteúdos são meios e não finalidades no ensino de ciências da natureza e dos demais componentes curriculares também, mas no caso aqui a gente fala ciências da natureza, porque é o nosso foco, né? Bom, então vamos lá. Habilidades essenciais. Vamos para o nosso tema, né? De acordo com as formações recebidas pela secretaria, né, o acúmulo de aprendizagem dos estudantes, eles fizeram uma analogia dizendo que pode ser representado como um iceberg. Esse iceberg ele vai indicar que apenas uma parte do problema é visível. A relação que eles gostariam que fizéssemos é que a maior parte das dificuldades de aprendizagem tendem a permanecer escondidas, como a base do iceberg, que fica abaixo da superfície, né? O que a gente precisa é ter claro que quanto mais aumentam essas defasagens, menos as crianças vão avançar, né? O estudante, ele não aprende o que deveria ser aprendido na idade certa e não tem base para continuar aprendendo. Então, resumidamente, né, o acúmulo de habilidades não aprendidas vai fazendo com que essa dificuldade aumente. E esse acúmulo pode mascarar, né, o que não foi aprendido, realmente. Isso acontece por quê?
Porque quando, né, os nossos materiais, principalmente o currículo, foi estruturado, né, assim como a Base Nacional Comum Curricular, são materiais todo espiralados. As habilidades, elas vão crescendo em complexidade. Os processos cognitivos, os objetos de aprendizagem, com o passar do tempo, né, eles vão ficando cada vez mais robustos. E quando a gente tem o olhar de como esse currículo é montado, espiralado, né, como uma habilidade depende da outra para que aconteça a aprendizagem, enfim, no meio de uma pandemia, né, com redução de tempo e etc., o contexto já era complicado antigamente, nós sabemos do problema da defasagem na nossa rede, né? Hoje em dia, a gente precisa entender todo esse material para que isso se torne mais significativo para nós enquanto professores. É importante que nós consigamos selecionar, né, o que o estudante precisa aprender para que ele possa continuar aprendendo, né? E a gente prioriza o nosso documento, que é o currículo. E o que acontece se a gente simplesmente deixar para lá, né? Se essas habilidades não forem sanadas, por exemplo, obviamente que elas vão se ampliar, elas vão crescer. Nós temos essa consciência, né? Por exemplo, se a gente falar de uma defasagem de um estudante do 6º ano que não resolveu, ela vai impedir que essa criança aprenda partes de habilidades do 7º ano, que vai impedir que ele aprenda parte de habilidades do 8º ano. E assim, é preciso que a gente priorize o que é essencial para que reduza-se, né, essas defasagens daquilo que é importante para o aluno continuar aprendendo. Por isso, eu pergunto a vocês: o que significa focar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? O que é a matriz de habilidades essenciais? E para que a matriz de habilidades essenciais é utilizada? Nós sabemos que o número de habilidades a serem desenvolvidas é enorme, é muito grande, né? Se a gente for simplesmente passando de uma habilidade para outra, sem verificar se realmente houve o desenvolvimento, se aquela habilidade foi contemplada, vai chegar num ponto em que vai ficar difícil do estudante continuar, caso não tenha sido contemplada, né? Caso não tenha sido desenvolvida. Pensando nessas prioridades, foi criada pela Secretaria a matriz de habilidades essenciais, onde foram feitas escolhas de quais habilidades seriam essenciais para serem trabalhadas com os estudantes em 2021, para que eles pudessem seguir a sua trajetória escolar com sucesso. No site do Currículo Paulista, é dito que as habilidades essenciais devem ser o foco do trabalho pedagógico do professor no ano de 2021. Diz também que as escolas e os professores têm autonomia para promover a consolidação dessas habilidades de diferentes formas e podem ir até além dessas habilidades, de acordo com o desenvolvimento dos estudantes. Obviamente que se eu, professor, percebo que o meu estudante já desenvolveu determinada habilidade, ou eu vou para outra habilidade essencial, porque a matriz ela é bem complexa, bem grande, ou eu vou partir para uma habilidade do meu ano série e desenvolver ela, né, no caso. É preciso que a gente diga que tudo isso precisa ser adequado à realidade de cada unidade escolar, de cada contexto, né?
alinhado à proposta pedagógica da escola. A gente sabe que é muito mais complexo do que simplesmente falar assim, não, tem que fazer isso. Não, a gente precisa de adequação, a gente precisa de uma diagnóstica feita com qualidade para entender se é aquilo que o meu estudante está precisando mesmo ou não, né? Bom, aqui nessa tela nós temos um, um recorte do currículo, né, no caso, e essas habilidades essenciais. Antes da pandemia, tudo isso já era um desafio, como eu já falei para vocês. Esse recorte feito pela secretaria é significativo no sentido de auxiliar os professores para que essa aprendizagem continue significativa. É importante, né, que a gente deixe muito bem esclarecido, né, a facilidade no trabalho da formação e da preparação das aulas. O objetivo é esse, que a formação facilite a preparação das aulas, a preparação das atividades ou auxilie no desenvolvimento disso tudo, né? O foco nas habilidades essenciais vai implicar numa priorização, né? Essa palavra vocês já devem ter ouvido falar com uma certa frequência, né? A priorização. Mas não tem como eu priorizar especificamente um outro aluno. A gente sabe da nossa realidade. Nós, professores de Química e de Física, trabalhamos com um número muito grande de alunos, haja vista que nós temos 2 aulas por semana, fora aqueles que acumulam, né? Então, é complicado. Mas a gente precisa ter em mente que nem todas as habilidades presentes, né, no documento oficial, que é o currículo em ação, no caso, para a primeira série do ensino médio, estão na matriz de habilidades. Nem todas as habilidades do currículo em ação estão na matriz. Mas todas as habilidades essenciais estão no currículo. Então, a gente não consegue nem trabalhar com todas as atividades do currículo em ação. O foco precisa ser sempre nos materiais que contribuam para o desenvolvimento das habilidades essenciais, salvo aquelas situações que a gente já citou ali atrás, em que o estudante já desenvolveu e pode ser trabalhada uma outra habilidade, né? Só para a gente deixar bem frisado, a matriz de habilidades essenciais é uma priorização do documento curricular da rede, né? E que documento? Do primeiro aninho, lá dos pequenininhos, dos anos iniciais, até a primeira série do ensino médio, a priorização é realizada a partir do documento curricular Currículo em Ação, que é o nosso currículo paulista. O currículo oficial, o material do São Paulo Faz Escola, faz a priorização para as segundas e terceiras séries do ensino médio. Por quê? Nós, do ensino médio, estamos em transição, né? A priorização, ela focou habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando na sua trajetória escolar, na sua aprendizagem, enfim. O que foi considerado, né, aí nesse documento, na elaboração das matrizes, da matriz de habilidades essenciais? Foi considerado tanto as habilidades essenciais do ano e série corrente, né, do ano e série que o aluno está, quanto de anos e séries anteriores, que acabam sendo, eu não gosto muito dessa palavra, mas acabam sendo um pré-requisito, né, para que o estudante aprenda as habilidades selecionadas no ano e que ele consiga avançar na sua trajetória, que é esse o objetivo principal. Eu peço a vocês que se tiverem dúvidas, por gentileza, vão colocando no chat que nós vamos conversando.
Aqui, o que nós temos? Lá nos nossos objetivos, eu citei que eu traria um recorte da formação que teve, e esse aqui é um dos recortes, né? Da formação do dia 16/4. A formação foi transmitida pelo Centro de Mídias, né? Foi dada pelo João Freitas, e ele é diretor do Departamento de Programas e Formação Continuada, né, da Educação. Então, ele que acaba, as formações acabam passando ali todas por ele. E esse slide foi apresentado para explicar como as habilidades não desenvolvidas se acumulam na trajetória do estudante. O exemplo, ele é pequeno, né? Ele é curtinho, ele se refere apenas ao 6º ano, como vocês podem identificar na primeira coluna, da esquerda para a direita, 7º ano no meio e 8º ano na coluna da direita. Mas, se a gente pensar lá na frente, como acontece esse acúmulo, né, de habilidades não aprendidas, a gente percebe que cresce, vira uma bola de neve que pode ficar enorme, né? Então, o que nós temos aqui? Habilidades do 6º ano. Então, vamos pegar um aluno lá do 6º ano, né, do ensino fundamental, e ele tem uma quantidade de habilidades que precisam ser desenvolvidas, que são tidas como essenciais, vamos dizer assim. Então, daquela quantidade de habilidades, ele aprende uma parte, que é essa parte azul mais clara, e ele não aprende outra parte, que é essa parte desse azul do meio. Só que esse aluno já trouxe na sua bagagem uma quantidade de habilidades do 5º ano não aprendidas. Então, a gente percebe que quando ele vai para o 7º ano, ele carrega o que ele não aprendeu no 5º e mais o que ele não aprendeu no 6º, que vai se somar ao que ele não aprendeu no 7º, e isso vai se tornando uma bola de neve. Obviamente que todo o material elaborado, ele já pensou nessa defasagem e pensou nessa progressão também. E a gente precisa deixar muito claro sempre que essas defasagens, elas já existiam antes da pandemia. Isso já existia, não foi uma coisa que apareceu agora, né, depois da pandemia. Há uma dificuldade muito grande em se conseguir que as habilidades previstas nos anos e séries estejam de acordo com o desenvolvimento das crianças. A gente sabe disso. A gente não consegue desenvolver todas as habilidades previstas no que tem nos próprios materiais, né? E o currículo, ele foi pensado nessa aprendizagem que o estudante precisa de fato ter. Então, é óbvio que se nós, enquanto professores, conseguíssemos desenvolver todas as habilidades, seria maravilhoso. Mas sabemos que existe o tempo, né, de cada estudante, as dificuldades, que são muitas, a gente não descarta elas, não é o foco agora, né, da nossa discussão, mas antigamente já tinha muito desafio, né? Hoje em dia, o tempo pedagógico, né, seja ele presencial, seja ele o tempo da gente identificar essas fragilidades no percurso, enfim, tudo isso precisa ser adequado a todo instante. O que nós chamamos hoje de ensino híbrido requer muita atenção, né? E nem sempre essa personalização ela é possível. A gente já falou ali atrás disso, falou da dificuldade de se personalizar, mas nem sempre é possível. O importante é que a gente está sempre debatendo, trocando experiências, ouvimos especialistas,
né, lemos o material para tentar achar eu não digo uma solução, mas achar um caminho que nos facilite, né, no sentido do desenvolvimento do trabalho. Essas referências são todas muito importantes, né? E o que é mais importante em tudo isso é a nossa parceria, nós caminharmos juntos e a gente entender que é um ajudando o outro, né? Em momento algum nós temos essa fala de fiscalização, vamos ver o que ele está fazendo. Não, a ideia não é essa. A ideia é de parceria mesmo, né? O que você, professor, está precisando lá na sua sala de aula que nós, enquanto diretoria, podemos ajudar? Então, é nesse sentido sempre. Bom, vamos dar uma relembrada aqui, né, nos nossos materiais, né, para os professores aí de Química e Física. Vamos começar pelo currículo paulista, né, que na etapa que ele fala que a etapa do ensino médio serve para aprofundamento e ampliação dos conhecimentos explorados na etapa anterior. Fala também que ele trata a investigação como forma de engajamento dos estudantes na aprendizagem de processos, práticas e procedimentos científicos e tecnológicos, e promove o domínio de linguagens específicas, o que permite aos estudantes analisar fenômenos e processos, utilizando modelos e fazendo previsões. Esse excerto do currículo foi tirado da página 44, né, do material do currículo paulista, né, a etapa do ensino médio, e mostra a importância da etapa anterior, que é o ensino fundamental. O que a gente precisa ter em mente é que uma habilidade essencial numa série, por exemplo, as habilidades essenciais da primeira série do ensino médio, ela vai ser habilidade suporte para as séries seguintes. Então, se o aluno está na primeira série do ensino médio e uma habilidade essencial dele deixa de ser contemplada, a habilidade suporte da segunda ou terceira série do ensino médio não estarão desenvolvidas, né? É um processo contínuo. Então, esse aluno acaba saindo da escola com uma série de habilidades não desenvolvidas, caso essa retomada não seja feita, caso essas habilidades essenciais não sejam trabalhadas de uma outra forma para sua consolidação. Bom, então aqui a gente tem o documento oficial, que é o currículo paulista. Aqui, na outra tela, a gente tem o guia das habilidades, a matriz das habilidades essenciais, né? Tão falada aí, que eu estou falando dela já desde o início da nossa formação. Esse documento tem todas as habilidades essenciais de todos os componentes curriculares desde os anos iniciais. Se vocês observarem aqui, pelo número das páginas, né, Física está na página 136 e Química está na página 557, é um documento bem longo, mas ele é longo porque ele engloba todos os componentes curriculares de todas as séries. Então, mas é um material que não é longo fazendo esse recorte. Física vai da página 136 até a página 142. Na verdade, é o mesmo material que está lá no site do Currículo Paulista, só que lá no site já está em recortes, né? Está lá Química separadinho, Física separadinho. Ele está disponível para consulta nesse link que está aparecendo para vocês aí na tela, e eu também vou colocar o link no chat para quem quiser salvar, né? Enfim, esse documento, né, é o documento das mesmas habilidades que foram apresentadas lá na nossa TPC inicial, lá naquela primeira que nós tivemos no início do ano. É o mesmo documento com todas as habilidades essenciais para as nossas disciplinas, tanto Química quanto Física.
e dúvidas, por favor, estou à disposição. Aqui nós temos o material para a primeira série do ensino médio, o material do currículo em ação. Há um link também na tela, e nesse link tem todo o material de apoio para o ensino médio. Tudo que vocês precisarem para o ensino médio está nesse link. Eu vou disponibilizar no chat também, nos nossos grupos de WhatsApp, também vou disponibilizar, provavelmente amanhã, por conta, né, desse dia de ATPC. E, por favor, né, deem uma olhada para vocês, quem já está utilizando, ótimo. Se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato. Quem ainda não teve essa oportunidade, por favor. O nosso próximo material aqui é o material para a segunda e terceira série do ensino médio, que são os materiais do São Paulo Faz Escola, que já é tão conhecido por todos vocês, né? É o material, o caderno do professor e o caderno do aluno para a segunda e terceira séries do ensino médio. Eles também estão disponíveis no link que eu falei no slide anterior, além dos sites oficiais também. Mas, Luciana, se os materiais já estão todos no site oficial, por que fazer um link com todos eles, né? A opção de colocar todos esses materiais numa pasta no Drive foi porque, se o site apresentar problemas, né, como aconteceu essa semana, que parece que todo o sistema da secretaria está com alguma falha, algum bug, a gente tem onde consultar, caso a gente precise. E que foi o meu caso, né? Eu não tinha os materiais salvos, vamos dizer assim, no meu computador, porque eu vou ocupar espaço se tem no site. Mas aconteceu isso, o site deu problema, a gente não conseguia consultar os materiais, então foi tudo colocado numa pasta, né? Tem um link, então se vocês precisarem para consulta, o link está disponível lá e eu vou disponibilizar também nos nossos grupos. O nosso próximo slide, ele se refere ao YouTube do Centro de Mídias, que é onde ficam hospedadas todas as aulas e as formações transmitidas, né? É um banco de dados muito útil, principalmente quando a gente fala em habilidades essenciais, que por diversas vezes se referem a anos anteriores. Então, de repente, eu estou trabalhando com uma segunda série do ensino médio, mas a minha habilidade essencial, ela tem como habilidade suporte uma habilidade do 9º ano, e eu preciso, por exemplo, de uma aula do 9º ano para rever com os meus alunos. Então, o banco de aulas, ele pode auxiliar na elaboração dessas atividades, né? Além do YouTube, há o repositório do Centro de Mídias, que usando os filtros lá, a gente pode selecionar, a gente pode procurar uma aula, ou a gente pode procurar especificamente uma habilidade, mas eu particularmente prefiro o YouTube. Aí fica a critério de cada um. O importante é que vocês saibam, né, que existem os canais aí, onde tudo isso está hospedado, onde essas aulas estão hospedadas, formações também, né, tanto de ATPCs, quanto formações de outras temáticas, está tudo disponível lá no YouTube. Indo para o nosso outro slide, agora que a gente já viu, né, todos os nossos materiais aí, materiais de primeira série, eu trouxe esse slide para que juntos, né, a gente possa reforçar os entendimentos sobre o plano de aula e o roteiro de estudos. A gente precisa lembrar que o ano passado, quando começou a se falar em roteiro de estudos,
muitas escolas, né, questionaram se deveriam fazer seus planos de aula ou se deveriam fazer roteiros de estudo, e isso daí vai ficar a critério de cada unidade escolar, né? A gente não entra, né, nessa questão, fica a critério de cada um. Então, só vamos deixar reforçado aqui alguns pontos, né, de ambos os documentos. O nosso principal objetivo aqui hoje não é debater o que o professor precisa fazer, se precisa fazer um, se precisa fazer o outro, mas diferenciar esses dois documentos. Isso é que esse é o nosso objetivo hoje. Bom, quando a gente fala em roteiro de estudos, a gente precisa ter em mente que o professor precisa reescrever essas informações que constam no plano de aula de uma maneira clara, objetiva, fornecendo aí para o estudante que vai ler aquele documento todo o subsídio para que ele consiga desenvolver a atividade que está sendo proposta, né? A gente ainda precisa ter em mente que a gente precisa, enfim, né, não sei qual o verbo mais adequado, ofertar atividades que despertem aí nesse estudante a curiosidade, a autonomia, o engajamento dessas crianças, né? Então, o que é importante? Ao elaborar o roteiro de estudo, é preciso reescrever as informações do plano de aula de uma maneira clara e objetiva, dando orientações necessárias, ou seja, o passo a passo mesmo, o como fazer, o pegar na mão, né? Para que o estudante realize o roteiro com autonomia e engajamento. Com direito, trouxe aqui para vocês o direito a um recorte da fala de Pablo Amorim, né? Um roteiro de estudo é um passo a passo estratégico que te mostra a sequência correta para estudar qualquer assunto. Então, o que nós podemos aqui resumidamente falar? Que o roteiro de estudos, ele deve ter informações que vão servir para aquele determinado público, né? Porque às vezes pode ser para um aluno, às vezes pode ser para a sala toda, né? Ele vai trazer informações que serão imprescindíveis para que ele consiga fazer a atividade. Diferente do plano de aula, que ele pode servir para uma série toda, né? É o que a gente chama da personalização do ensino, falada lá pelo João Freitas, né? O formador lá da EFAP. E essa personalização, ela vai variar de acordo com as especificidades de cada uma das regiões, da localização, da escola, enfim, vai de acordo com a realidade de cada professor. É o que a gente sempre fala. O professor, ele precisa conhecer os seus alunos, conhecer a sua realidade e, a partir daí, elaborar, sejam roteiros de estudo, planos de aula, que sejam de acordo com aquela realidade, que sejam úteis para aquela realidade. Aqui eu trouxe um modelo de plano de aula que já foi visto anteriormente. Mas, por que você trouxe de novo isso, Luciana? Vamos revisitar aqui alguns itens que podem ser utilizados também nos roteiros de atividades. Os planos de aula devem ser documentos já bem corriqueiros aí para todos vocês, mas é sempre importante a gente revisitar e a gente falar um pouquinho sobre eles para reforçar aquilo que a gente já tem em mente, né? O primeiro item que temos aqui é o item da identificação e da temporalidade, que não tem segredo nenhum, né, professores, né? É o nome da unidade escolar, o nome do professor, qual o componente curricular, o bimestre que está sendo trabalhado, a turma, o dia da aula e o tempo da duração da aula, porque a gente sabe que em algumas situações
os professores trabalham com dobradinhas, enfim. O tempo quanto tempo vai durar essa aula? A segunda parte do plano, nós chamamos de objetivos da aprendizagem. E o que vai ser descrito nessa parte, né? A unidade temática, qual habilidade que vai ser trabalhada e qual o objeto do conhecimento que vai ser trabalhado. Aqui a gente registra o porquê da gente trabalhar com determinado tema, né? Vamos falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Na terceira parte do plano, vamos descrever qual vai ser a metodologia que vai ser usada, né? Como é que a gente vai trabalhar determinado assunto. E em seguida, vem os recursos que serão utilizados para desenvolver essa aula, né? E por fim, como é que esses alunos, esses estudantes vão ser avaliados? A secretaria, ela disponibilizou um documento chamado Guia do Ensino Híbrido. E nesse Guia do Ensino Híbrido, há um exemplo de plano de aula que mescla, né, o remoto e o presencial, como o próprio nome diz, né, Guia do Ensino Híbrido. Então, ele traz um exemplo de plano de aula que mescla os dois. Os itens que são contemplados no modelo do plano, no Guia de Ensino Híbrido, são praticamente os mesmos. A diferença é que no ensino híbrido, as turmas são separadas por grupos. Então, o professor precisa especificar, enquanto ele está com o grupo A no presencial, o que o grupo B e o grupo C estão fazendo no remoto. Então, é um plano de aula com algumas colunas a mais. Eu vou encaminhar o documento para o nosso grupo de WhatsApp, né? Caso vocês ainda não tenham recebido dos professores coordenadores das unidades escolares aí de vocês. Agora, vamos dar uma olhadinha e esmiuçar um pouquinho esses itens que foram citados aqui no nosso plano. Bom, primeiro a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os objetivos da aprendizagem. Já que a gente está falando de habilidades essenciais, primeiramente a gente precisa entender do que essas habilidades são compostas, né? Como que essas habilidades são escritas? Os verbos apresentados nas habilidades, eles vão indicar a ação que deve ser realizada, né? O objeto de conhecimento, de acordo com o currículo paulista, é o conteúdo, o conceito ou processos que são aprendidos por meio do desenvolvimento dessa ação inicialmente proposta. Então, para preenchermos o objetivo da aprendizagem, presente lá no plano de aula, a gente deve usar frases que iniciam com verbos indicando a ação, como criar, identificar, descrever, classificar, definir, reconhecer, localizar, comparar e avaliar, por exemplo, né? E a gente deve evitar verbos genéricos, como o compreender e o entender, por exemplo, né? Vamos dar uma olhadinha, analisar, né, essa habilidade aqui de ciências da natureza. Essa habilidade foi tirada do currículo paulista. Ela apresenta um código alfanumérico. O que diz esse código alfanumérico? É uma habilidade do ensino médio, como o EM representa. Pode ser usada da primeira à terceira série do ensino médio, que é onde esse 1 e esse 3, que estão após as duas primeiras letras, indicam. O CNT representa a área de ciências da natureza. E o 103 se refere à primeira competência específica, o 1,
E o 03 é a numeração no conjunto de habilidades relacionadas a cada competência. Então, é complicadinho, né? A gente entender um pouquinho esse código alfanumérico, mas com o passar do tempo, conforme a gente vai usando ele com mais frequência, vai ficando mais claro, né? Toda essa explicação do código alfanumérico, ele está na página 48 do Currículo Paulista da etapa do ensino médio. Então, a nossa competência: utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. Vamos perceber que os verbos utilizados são utilizar e avaliar, e indicam ações que devem ser realizadas pelos estudantes, certo? O objeto de conhecimento, o objeto de aprendizagem, que é o que a gente pode chamar de conteúdo, é a radiação e as demais informações que estão presentes aí na nossa habilidade servem para complementar essa ação que precisa ser desenvolvida a partir desse conteúdo. É importante que, quando a gente tenha, né, a oportunidade, quando que possível, né, a gente faça esses exercícios com as habilidades para que a gente consiga fixar esse entendimento. A gente sabe que o Currículo Paulista está aí, né? Ele entrou esse ano na implementação do ensino médio. Já temos o novo ensino médio com a primeira série e ele vai vir para a segunda série, para a terceira série. Então, quanto antes a gente fixar o entendimento de como se ler um código alfanumérico, o que essa habilidade significa, como que eu faço para entendê-la, é interessante, né? Bom, então, aqui no nosso próximo slide, fazendo assim rapidamente um resumo do que a gente viu até agora, né? Quando a gente fala em habilidades e competências essenciais, estamos relacionando em aprender aquilo que é essencial para que o estudante possa seguir na aprendizagem. É o mínimo de habilidades e conhecimentos, né, ou competências, que são imprescindíveis para que esses estudantes continuem aí o seu percurso escolar. Essas habilidades essenciais, elas são um norte para a elaboração de materiais de recuperação e aprofundamento. Por quê? Porque a gente não pode esquecer dessa questão do tempo pedagógico que mudou, né? Foi modificado aí na pandemia. Em muitos casos, né, para a gente desenvolver uma habilidade, a gente precisa se programar e preparar mais de uma aula, né? Um exemplo que a gente pode usar são as próprias aulas do Centro de Mídias, de Química e de Física, né, que são as que eu acompanho, e que às vezes ficam 2, 3, 4 semanas na mesma habilidade, né? Por quê? Porque elas requerem realmente mais tempo. Então, quando a gente fala de competências e habilidades essenciais, a gente precisa ter o entendimento que o estudante precisa aprender aquilo que é essencial para que ele siga aprendendo. São habilidades e conhecimentos imprescindíveis para o percurso. E essas habilidades, elas orientam os materiais de recuperação e aprofundamento. Sejam estes materiais elaborados pela própria secretaria, né? Ou sejam os materiais elaborados pelos professores, né? Por vocês, professores, nas realidades aí das suas unidades escolares. A gente não pode esquecer que o tempo pedagógico foi modificado, né? Então, se atentar a isso na hora de elaborar uma atividade.
e que, às vezes, para o estudante elaborar, para o estudante desenvolver uma habilidade, eu vou precisar elaborar, preparar, né, mais de uma aula. Bom, um outro item que a gente falou ali no nosso plano de aula era o item de metodologias e recursos, né? Esses itens, eles já foram falados, citados, né, lá nas formações iniciais do planejamento escolar, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Afinal de contas, a quantidade de informações e informações que a gente recebe, nem sempre a memória dá conta, né, gente? Então, aqui a gente tem metodologias e recursos. As atividades propostas devem corresponder ao objetivo das aulas e ao desenvolvimento de competências e habilidades por meio de metodologias adequadas para promover o engajamento e a aprendizagem dos estudantes, incluindo, por exemplo, aula invertida, produção de mapas conceituais, produção de vídeos, desenvolvimento de projetos, aulas expositivas, estudo de texto, iniciação científica, resolução de problemas, rotação por estações ou ainda estudos de caso, né? E quais os recursos sugeridos? Por exemplo, as plataformas parceiras, recursos impressos, porque a gente tem que pensar naqueles estudantes que não têm acesso à internet, né? Enfim, e também os recursos digitais. Indo para a nossa próxima tela, né, falando de uma outra forma. Metodologia é o caminho para se realizar algo. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso usar para chegar no meu aluno? Procedimento é o que o estudante deve fazer. E a habilidade é o que o estudante deve atingir, né, o que ele precisa desenvolver. E aqui eu trouxe um exemplo, relacionando a metodologia e o procedimento. Então, o professor vai trabalhar com um texto, né, por exemplo. Aí ele vai escolher um texto, vai apresentar ao estudante, né, as ideias, vai separar esses estudantes em grupos e vai falar para cada grupo escolher uma temática e buscar textos sobre essas temáticas. Define quais são as estratégias para a apresentação, né, desses grupos e, se necessário depois, ele amplia o repertório das crianças. E o que o estudante vai precisar fazer? Vai precisar escrever, fazer um mapa conceitual, vai precisar definir as questões do papel de cada um, né, no grupo, porque aí a gente já trabalha com a questão da liderança, a questão de autonomia, vai falar da importância do tema, vão ter que escolher os textos, né, ilustrar esses textos, criar uma apresentação e, se necessário, depois vão refazer essa apresentação a partir das orientações do professor. Então, percebam, né, que aqui o professor, ele ajuda muito na autonomia desse estudante, né? Ele vai dar as comandas, né? Vai solicitar aí os procedimentos que essas crianças vão ter que desenvolver, mas sempre fazendo essa mediação, fazendo, né, esse meio termo aí no caminho. Aqui, agora, né, nós temos a questão do acompanhamento e da avaliação, né? O que a gente pode dizer? Que é preciso que essas devolutivas que são dadas aos estudantes, elas sejam construtivas, porque a ideia não é fazer com que eles desanimem, né? É fazer com que eles se engajem cada vez mais, né? É trazê-los para o processo todo, fazendo com que eles entendam que eles são corresponsáveis pela aprendizagem deles também. É muito difícil fazer o estudante, né, ser responsável. Realmente é muito difícil, né? Mas a gente está falando do ensino médio,
né? Eles precisam construir esse pensamento de que também são responsáveis por aquilo que aprendem, né? Quando a gente fala nessa questão, né, dos tipos de conteúdos, enfim, o César Kuhl, ele traz essa questão do estudante ser o sujeito da sua própria aprendizagem, né? Seguindo esse pensamento, né? Além dos conteúdos conceituais, que são aqueles que a gente está mais habituado, né, em poder avaliar, nós, enquanto professores, também devemos avaliar os procedimentais e os atitudinais, os conteúdos procedimentais e atitudinais, né? Quando o professor analisa, por exemplo, as respostas erradas dos estudantes, ele consegue entender como esse aluno está pensando. E qual é o resultado desse entendimento? É um planejamento mais sistemático, né, das suas ações. O planejamento dessas aulas é um fator determinante, um fator chave para que esses alunos tenham sucesso e evoluam na aprendizagem, né? Tenham uma evolução significativa, né? Bom, então eu trouxe aqui mais algumas questões que a gente pode parar para refletir um pouco, né? Referente às habilidades essenciais também. Nós, enquanto professores, sabemos o quanto é difícil manter a atenção dos estudantes numa aula. No presencial já era muito trabalhoso. No remoto, então, nem se fala, né, gente? Mas será que eles conseguem aprender mesmo? A gente sabe a resposta. Cada um conhece a realidade que tem. A gente ouve muito relato de situação de sucesso e outros relatos de nem tanto sucesso assim. Mas isso é como a gente sempre teve. Isso sempre aconteceu, né? O que garante o engajamento dos estudantes, né? Recentemente teve um congresso online de química e eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras e o denominador comum das palestras era esse: como atingir os estudantes. Em todas as palestras eu ouvi professores falando da utilização de novas ferramentas, novos aplicativos, jogos. Eu vou fazer um teste com uma ferramenta nova, para buscar esse tão sonhado engajamento, né? Essas perguntas, dessas reflexões, elas sempre serão feitas, né? Estejamos nós no ensino remoto, no presencial ou no ensino híbrido, né? Mas a gente precisa considerar alguns pontos importantes aí. Em relação ao ensino híbrido, a gente tem algumas sugestões, né? A constância, né, das ações, elas vão impor uma rotina. A gente sabe que em diversas situações existem pessoas que funcionam muito bem com rotinas alinhadas, né? Então, se possível, tenha uma rotina previsível para que exista uma consistência no aprendizado, né, desses estudantes. Utilize vídeos, mas não vídeos muito longos, porque a gente sabe que prender a atenção deles é muito difícil. E vídeos curtos normalmente despertam mais o interesse e a curiosidade dos estudantes. Nas aulas de física e química apareceram algumas questões de fato ou fake. Não sei, né, se todos conseguem acompanhar as aulas, espero que sim, mas eles utilizam muito essa metodologia de fato ou fake, né, onde os professores promovem uma discussão curtinha ali acerca do tema que está sendo trabalhado na aula, e ela pode ser uma boa estratégia para as aulas, né, porque acaba chamando a atenção dos estudantes esse tipo de metodologia. É fato ou fake? Inclusive, quem usava mais era o professor de física, né? Agora, a professora que está no centro de mídias de química, está usando também.
Bom, a gente já falou sobre habilidade, já falamos sobre o plano de aula, o roteiro de estudos. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as atividades de recuperação, né? Especificamente as atividades do modelo a ser seguido pela secretaria para trabalhar com essas habilidades essenciais. Esse modelo ele foi apresentado o ano passado, quando a gente começou a falar dessas atividades de recuperação, e o modelo segue o mesmo até hoje. Então, só recordando rapidamente, é um modelo que tem uma ativação inicial, né, um levantamento de conhecimento prévio dos estudantes, com a elaboração de perguntas, experimentos, textos, enfim, traz uma contextualização, sempre é muito bom, né? E o objetivo da aula. Tem a parte do desenvolvimento, que serve exatamente para organização dos tempos e dos espaços, né? De como que o aluno vai fazer aquela atividade. E o finalizando, que é a sistematização dos objetos do conhecimento aprendidos, né? A verificação do objetivo vai acontecer nesse momento do finalizando, e também o professor precisa dos pontos de atenção para ele dar sequência na próxima aula. Vamos agora a 2 exemplos, um de química e um de física, dessas atividades. Então, o que nós temos aqui? Uma atividade de química para a primeira série do ensino médio. A habilidade essencial que consta na matriz de habilidades é identificar e comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em uma transformação em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. É uma habilidade do 9º ano, como a gente pode perceber no código alfanumérico, né, que foi falado alguns slides atrás. Os objetos do conhecimento são estrutura da matéria, aspectos quantitativos das transformações químicas e radiações e suas aplicações na saúde. Reparem que acaba casando lá com a nossa habilidade que nós conversamos um pouco atrás. Em relação com a relação com o material regular, onde que eu acho essa habilidade? No currículo em ação, na primeira série do ensino médio, atividade 3, transformações químicas, página 25, e uma aula do Centro de Mídias apresentada lá em maio de 2020, que está disponível no link que vocês receberão no material. Então, reparem, eu estou utilizando uma aula que foi transmitida lá em 2020. Bom, como ativação inicial, que é o primeiro passo sugerido aí pelo modelo da secretaria, eu vou usar um vídeo, né? Aqui eu coloco o título da minha atividade, né? Como relacionar reagentes e produtos, e eu sugeri como ativação inicial um vídeo, né? Lá do Centro de Mídias, de uma aula do dia 5/10, e algumas questões disparadoras, que obviamente, gente, podem ser elaboradas de acordo com a realidade de cada um, né? Aqui é de uma maneira genérica. São somente sugestões de atividades. Não, cada professor tem total liberdade para elaborar essas atividades de acordo com as suas realidades. Então, após assistir os vídeos, os estudantes vão responder: como que a gente relaciona reagentes e produtos? É necessário fazer o balanceamento dos reagentes e dos produtos? A massa atômica dos reagentes e dos produtos deve estar em equilíbrio? Para que serve a massa molecular dos reagentes e dos produtos? Obviamente que depois dessas respostas dos estudantes, cada professor vai dar um direcionamento que acha pertinente para a sua aula. Como desenvolvimento, eu trouxe aqui a queima do carvão. A reação de combustão representada pelo modelo de esferas, né? Um átomo de carbono, mais 2 de oxigênio, né? Formando o gás carbônico.
E a partir dessa observação, né, sugere-se solicitar aos estudantes que observem os seus redores e listem 3 transformações químicas, identificando reagentes e produtos, né? E a partir das respostas, o professor pode intervir nessa questão de reagentes e produtos. E para finalizar, né, pode ser solicitado aos estudantes que analisem a imagem representada pelo modelo de esfera e que eles busquem uma outra forma de representar uma reação química. Uma outra sugestão é finalizar a atividade utilizando o simulador, o PET Colorado, que a gente já conversou sobre ele em ATPCs no ano passado, né? É uma maneira de observar se os estudantes conseguiram reconhecer os reagentes e produtos na formação de novas substâncias, contemplando o desenvolvimento da habilidade proposta. Aqui, professores, é um exemplo, né, simples de sugestão de atividade de recuperação para uma habilidade essencial. No mesmo molde, eu trouxe uma sugestão de atividade de física, essa para a segunda série do ensino médio, que contempla a habilidade explicar as propriedades temáticas das substâncias, associando-as ao conceito de temperatura e à sua escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas. É uma habilidade que está no nosso currículo preto, o currículo da segunda série do ensino médio, que é o currículo oficial do Estado de São Paulo, porque a segunda série do ensino médio ainda não utiliza o material do currículo em ação, né? Os objetos do conhecimento, procedimentos e equipamentos para medidas temáticas. Esse item também está no currículo. E, em relação com o material regular, é uma aula transmitida lá em 2020 também, sobre propriedades térmicas e escalas termométricas, e o próprio material do São Paulo Faz Escola, segundo bimestre, atividades 1 e 2, da página 31 à página 34. Então, como ativação inicial, a sugestão é que eles assistam à aula, né, e também façam alguns questionamentos, né, em relação à sensação térmica e a sua relação com a temperatura, calor e temperatura. Por que é necessário a gente conhecer diferentes escalas de temperatura, né? E o que acontece com as moléculas em relação à temperatura, né? Então, são alguns questionamentos sugeridos para que vocês, professores, né, possam ter uma ideia aí de como elaborar essas atividades. No desenvolvimento, a sugestão é que se utilize o material do São Paulo Faz Escola para a segunda série do ensino médio, aquelas atividades da página 31 à página 34, né, do caderno do aluno. E aqui há a possibilidade de se trabalhar com conceitos importantes, né, como prever as mudanças de estado físico da matéria, o aumento ou diminuição de temperatura, em função das condições do material, né, a questão do sólido, líquido e gasoso. Também é interessante discutir sobre como as moléculas se comportam no zero absoluto. E para isso, também pode se utilizar com os estudantes o simulador do PET Colorado. Ainda sugiro que os professores, se possível, né, se não tem condições de entrar com os estudantes ao vivo para fazer a simulação, gravar pequenos vídeos, né, para que eles entendam, né, aí e também desperte a curiosidade. E para finalizar, pode-se propor os questionamentos iniciais novamente e solicitar aos estudantes a produção de podcasts de até 2 minutos, por exemplo, com as explicações pertinentes. E esses podcasts podem ser ouvidos pela turma toda, junto com o professor, e o professor pode finalizar tudo isso falando sobre o que foi falado nos áudios. Como eu já disse, né, e repito, isso são apenas sugestões de atividades, tentando mostrar
um caminho a ser seguido. Fica a critério de cada professor, de cada realidade, a utilização, modificação, enfim, a ideia é mostrar o modelo. Bom, vamos lá. Para a gente sistematizar aqui a nossa reunião, eu trouxe mais algumas questões aí que podem nos auxiliar nessas reflexões. Então, nós falamos sobre habilidades essenciais, sobre o plano de aula, o roteiro de estudos, falamos sobre atividades de recuperação, e eu pergunto a vocês, professores, quais habilidades já foram trabalhadas pelo Centro de Mídias, por exemplo? Eu sei, nos meus roteiros de atividades, né, quais habilidades eu já contemplei? Foram desenvolvidas pelos estudantes? Quais habilidades precisam ser retomadas, ou aprofundadas, ou consolidadas? Será que eu preciso de um levantamento? Eu preciso elaborar roteiros. Quais materiais podem ser utilizados para a elaboração desses roteiros? Após a nossa TPC de hoje, quais dos aspectos apresentados podem ser inseridos ali nos nossos roteiros de estudos dos estudantes, né, dos nossos roteiros elaborados? Então, são algumas questões que a gente pode pensar, né, sobre esses 3 itens principais aí da nossa formação. Vamos falar um pouquinho agora sobre os materiais do Aprender Sempre. Vocês já devem ter visto, ouvido aí nas formações, que agora a gente tem um material de recuperação e aprofundamento para ciências da natureza. Eu vou disponibilizar um formulário para vocês colocarem as dúvidas sobre o programa. E assim a gente vai poder trabalhar com o que a nossa diretoria precisa, com o que os professores de Ciências da Natureza da diretoria de Suzano precisam. As formações que foram oferecidas pelo Centro de Mídias, elas já estão disponíveis nos canais que já foram falados lá no YouTube, no Centro de Mídias, enfim. E eu pensei na criação de um formulário para poder auxiliar nesse compilado de dúvidas, porque a formação que vocês receberam, que foi apresentada lá no ATPC, foi a mesma que nós recebemos. Então, as dúvidas, elas podem surgir, sim, elas vão surgir, e eu acredito que de uma maneira colaborativa, nós possamos nos auxiliar aí para essa nova empreitada que chegou para a Ciências da Natureza. Então, o Programa de Recuperação e Aprofundamento em Ciências da Natureza foi apresentado na ATPC transmitida pelo Centro de Mídias no dia 22/4, né, quinta-feira passada. Neste momento, se destina aos estudantes da 3ª série do ensino médio. Então, nesse momento, acontece uma situação bem delicada com o ensino médio, né? E para os professores também, porque de verdade é realmente muito difícil. A 1ª série do ensino médio utiliza o material do currículo em ação, né? A 2ª série do ensino médio utiliza o material do São Paulo Faz Escola. E agora a 3ª série do ensino médio utiliza o material do Aprender Sempre. Nas formações é dito que se pode intercalar o material do Aprender Sempre com o material do São Paulo Faz Escola, mas eu particularmente penso que é muito difícil, porque, primeiro, a gente está trabalhando no híbrido, então, obviamente, que demora mais tempo para que as habilidades sejam desenvolvidas, para que o estudante se engaje ali no desenvolvimento das suas tarefas. Então, a gente colocou isso, 1ª série do ensino médio, currículo em ação, 2ª série, material de São Paulo Faz Escola, sempre alinhado com habilidades essenciais,
e terceira série do ensino médio, o Aprender Sempre. O material do Aprender Sempre está nesse link e ele também está disponível naquele link que eu passei lá atrás para vocês com todos os materiais do ensino médio. Essa é a carinha dele, né? O caderno do estudante do 9º ano, né? E o caderno da terceira série do ensino médio. 9º ano é ciência somente e terceira série do ensino médio, biologia, química e física. As transmissões no Centro de Mídia, elas acontecem às quintas-feiras, né, dia da TPC, das 9h15 às 10h45. Então, o professor que ficava acompanhando a TPC toda de Ciências da Natureza, agora, quem for professor da terceira série do ensino médio, nesse horário, vai para a sala da transmissão da terceira série do ensino médio, do seu componente, né? Seja química ou física. Bom, e esse material, ele é formado do quê? Né? O material do Aprender Sempre. De roteiros formativos, né? O roteiro formativo é a especificação dos temas centrais, denominados eixos formativos a serem abordados durante as formações de cada uma das sequências de atividades do bimestre. Assim, tem como principais objetivos demonstrar a possibilidade de trilhas formativas a serem percorridas pelo professor, apresentar um panorama das temáticas e metodologias que serão indicadas nas sequências de atividades e, especificamente para o ensino médio, fortalecer abordagens multidisciplinares entre os professores de biologia, física e química, oferecer informações para que o professor que atua em diferentes anos e séries escolha qual transmissão deve acompanhar. Apresentar as competências que se espera serem mobilizadas, reconstruídas e reelaboradas pelos professores ao longo das formações. Então, esse é um documento que precisa ser lido para que se entenda o que o programa é e o que são esses roteiros formativos de ciências da natureza. Nos primeiros roteiros, irá se trabalhar com a questão da alfabetização científica, né? Esse roteiro formativo está disponível nesse link, que vai estar presente no material, que vai ser disponibilizado também. E mais uma vez, eu reitero, por favor, deem uma olhada no material e coloquem as suas dúvidas no formulário. Por quê? Porque assim, tendo as dúvidas em mãos, a gente pode, na próxima TPC, conversar sobre isso, né? A gente tenta elaborar as ATPCs, lógico, né, em consonância com o que a Secretaria nos pede, mas atendendo às fragilidades dos nossos professores. Então, eu vou disponibilizar o formulário de dúvidas e vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp e tudo mais. E, por favor, assim que vocês lerem o documento, ou ainda depois que vocês acompanharem a formação pelo Centro de Mídias, por favor, coloquem lá as suas dúvidas para que a gente possa discutir posteriormente. Lembrando que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e assim a gente vai construindo o nosso conhecimento juntos. Nesse momento, não aprofundar nessa questão da recuperação e aprofundamento foi proposital, justamente por isso, para que a gente entenda onde está a fragilidade, onde você precisa de ajuda, professor. Então, no momento a gente só apresentou para que posteriormente a gente possa conversar mais profundamente sobre isso. Bom, trouxe aqui o referencial, né, os materiais utilizados para essa formação, caso vocês queiram consultar ou precisem consultar posteriormente.
Deixo aqui também o link para a avaliação e o registro de frequência, já lembrando que eu disponibilizo também, né, aqui no chat da nossa conversa e posteriormente nos grupos de WhatsApp. Esse link do registro de frequência, assim que acaba a TPC da manhã, eu dou um tempo e eu fecho ele para o recebimento, né, dos nomes dos professores. Porque eu tenho percebido que tem professor que tem assinado a lista de presença no dia seguinte, então acaba ficando meio complicado, porque nós precisamos lançar a frequência de vocês no CAD formação. Então, todas essas ATPCs que nós realizamos, elas são registradas, né, na sede, e as listas de presença são incluídas, tá? Eu gostaria demais de agradecer a presença de todos, agradecer as contribuições, né, agradecer as questões. Peço que, por favor, coloquem no formulário as dúvidas que podem surgir aí no decorrer desse entendimento do material do Aprender Sempre. E quem tiver dúvidas sobre outras questões também, sem problemas, por favor, coloquem lá no formulário para que nós possamos ter as nossas conversas cada vez mais próximas. Caso tenha ficado alguma dúvida de hoje também, que eu não tenha falado, que não tenha sido sanada, eu peço que vocês me enviem, todos aqui têm o meu contato, por gentileza, para que a gente possa conversar. Muito obrigada e até a próxima TPC.